Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo domingo eu estou aqui e todo domingo eu estou sempre pregando para a igreja toda. Mas hoje eu decidi pregar para vocês. É como se a mensagem que eu fosse pregar hoje fosse a última mensagem do Acampa Teens. Essa é a mensagem que, já que eu não pude estar lá pregando, eu vou pregar agora para vocês. E aí vocês só acompanham. Tá ok assim? Tá bom? Bom, por que eu estou falando nisso? Porque todos nós... O que é isso aqui? Todos nós conhecemos a história de Davi e de Golias, sim ou não? Mas o que me chamou a atenção nessa história de Davi e de Golias foi a idade que Davi foi ungido rei por Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16, vai dizer que Deus, havia um rei em Israel, um presidente em Israel, mas ele estava fazendo tudo que Deus não gostava. Ele estava fazendo tudo errado. Então Deus disse para o profeta: olha, não estou gostando de como Saul, que era o nome dele, está se comportando. Eu vou escolher uma outra pessoa para ficar no lugar desse rei. Então eu quero que você, Samuel, que era o nome do profeta, eu quero que você vá à casa de Jessé. Ele mora numa cidade chamada Belém. E você vai na casa dele, e quando chega lá, um dos filhos dele, eu vou escolher como rei. Eu vou escolher como o rei dessa nação. Bom, vamos olhar que ser rei de uma nação era um peso muito grande. Então Deus decidiu que escolheria ele para ser um dos filhos de Jessé para ser rei. E o profeta era Samuel. Como era o nome do profeta? E como era o nome do pai do rei? Jessé. E o nome do rei que Deus não gostava se chamava Saul. Então Samuel foi na casa de Jessé. E quando chegou lá, na casa de Jessé, Jessé disse: bom, meu profeta, vamos organizar aqui um almoço. Vamos almoçar. E o profeta, porque todo crente gosta de comer, é verdade ou não é? E o profeta falou: gostei dessa ideia, coisa de crente, comer. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos nos arrumar e a gente vai sentar na mesa. Aí o profeta disse assim: não, deixa eu primeiro olhar teus filhos. E a Bíblia vai dizer, como Samuel, o profeta, estava ali para escolher um rei, e Deus havia dito que era de um dos filhos de Samuel. Então, um dos filhos de Jessé. Então Samuel disse: vamos olhar quem é essa pessoa. E aí na sala entrou o primeiro filho de Jessé. Se chamava Eliabe. Mas o cara, gente, era bonito, alto, forte, fazia crossfit. E aí quando ele entra na sala, o profeta olha e fala assim: esse é o cara. Porque é alto, forte, bonito. Falou: esse é o cara. Aí Deus fala no ouvido do profeta: não, ele não é o cara. Vocês têm mania de olhar as pessoas com os olhos, mas eu, o Senhor, eu vejo o que está no coração. Deus olha o coração de vocês. Nem o pai consegue ver isso, nem a mãe consegue ver isso. Nenhum de nós consegue ver o coração dos nossos filhos.
A gente acha que vê, mas quem vê o coração deles é o Senhor. E Deus diz para Samuel, o profeta: não é esse. Ele é bonito, mas não é esse. Então vem um segundo, se chama Abinadab. E quando Abinadab entra, Samuel já se encanta e Deus fala assim: também não é. E aí vem o terceiro, Samá. E ele entra também na sala, também bonitão. Quando ele olha, também não é esse. Jessé tinha 8 filhos. Quantos filhos eu falei? 8. E foram passando todos eles. Quando o profeta olhou na sala, estavam 7 filhos. E ele pergunta: todos esses são todos os teus filhos? Porque Deus não escolheu nenhum. Você tem mais algum filho? E ele disse: tenho. O menor, o adolescente. E onde é que está esse adolescente? Falou: está cuidando dos bichos lá atrás, está cuidando das ovelhas. Então o profeta diz: manda chamar esse menino, porque a gente só vai sentar para almoçar quando esse menino chegar aqui. E foram atrás do menor, até que entrou na sala um garoto, entre 10 anos e 13 anos de idade. Era essa a idade de Davi, no dia que Samuel ungiu ele rei. Entre 10 e 13 anos. Daqui a pouco eu explico, porque a Bíblia não diz que ele tinha 10 ou 13, mas a gente chegou nessa conta. Quem tem aqui 10 anos? Quem tem 11? Quem tem 12? Quem tem 13? A maioria. Quem tem mais de 13? Deus escolheu Davi quando Davi tinha entre 10 e 13 anos. Agora, por que Deus escolheu Davi? Vou perguntar à igreja. Me perguntem vocês, por que Deus escolheu Davi? Eles vão saber, vocês sabem? Eu vou responder então. Você sabe por que Deus escolheu Davi? Uau, não, gente, vem cá. Pega o microfone para mim aí. Ah tá, tem aqui. O verde. Você vai responder para todo mundo ouvir. Por que foi que Deus escolheu Davi? Pelo coração. Pelo coração. Ela respondeu. Gente, precisa dar uma salva de palmas para essa menina. Como é seu nome? Júlia. Júlia, fica ali que eu acho que tu vai responder mais coisas para mim daqui a pouco. Toda vez tu já sabe já. Pelo coração. Por que pelo coração? Observe que quando Eliabe entra, Deus diz para Samuel: não é esse. Por quê? Porque vocês olham pelo lado de fora, mas eu olho pelo lado de dentro. Eu vejo o coração. E por que foi então que Deus escolheu Davi? Porque Deus viu o coração de Davi. Se Deus viu o coração de Davi, significa dizer que havia dentro do coração de Davi tantas coisas que Deus gostava, tantas, que fez Davi, um menino entre 10 anos a 13 anos, tornar-se o maior rei de Israel, por causa do seu coração. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve estar preocupado com o que o nosso coração sente. A gente deve estar pensando o que é que o nosso coração acha. A Bíblia diz: você tem que estar preocupado com o seu coração, porque às vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas que Deus não se agrada, e essa vontade vem do coração. E às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Às vezes nós pais achamos que os nossos filhos não têm vontade e nem coração.
Por isso que em Mateus capítulo 19, versículo de número 13, os pais estão levando as crianças para Jesus, mas diz a Bíblia que os discípulos estão repreendendo os pais, dizendo: olha, não venham com esses meninos para cá, porque esses adolescentes, inclusive mudam até o nome, não chamam nem de adolescentes, chamam de aborrecentes, estão enchendo aqui. Não, para. Jesus vira para aqueles marmanjos, no verso 14, e diz assim: deixai vir os que têm 1 metro, 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, aquele dali não, que é maior do que eu. Deixai vir os pequeninos, não impeçam, embaraçais. Isso é uma palavra que vem do grego, que quer dizer o seguinte: não permitam que os adultos impeçam os adolescentes e as crianças de chegarem à minha presença. Deixem eles vir, porque da mesma maneira em que eu escolho um homem grande, eu escolho um Davi de 10 anos de idade. Da mesma maneira que eu escolho um homem grande, eu escolho uma menina, um menino, para ser um adolescente de Deus, alguém que vai fazer a diferença onde chegar, na sala de aula, com os amigos lá embaixo no condomínio, na casa, com os primos. Vocês podem ser um garoto e uma garota de especial, alguém de Deus. E Jesus está dizendo para os adultos: não impeçam que esta jovem, ou que este rapaz, ou que esta menina tenha uma experiência comigo, algo de Deus. Davi, entre 10 e 13 anos, foi ungido por Samuel, mas ninguém sabia que ele ia ser rei ainda, porque naquele dia Samuel não disse, só derramou óleo na cabeça dele. Ninguém sabia que ele ia ser rei. Ninguém sabe o que é que vocês vão ser quando chegarem a uma idade maior, mas Deus conhece o coração de cada um de vocês. Deus conhece o coração, Deus conhece o coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o teu, Deus conhece o coração de vocês, e vocês sabem o que vocês sentem, e Deus conhece o que vocês sentem, e é isso que vocês sentem que vai fazer de vocês um rapaz melhor, uma menina melhor. É o que vocês sentem, porque Deus está vendo. Passaram-se alguns anos. Davi saiu de 10 a 13, e ele ficou entre 13 e 15 anos mais ou menos. Entre 13 e 15 anos, Davi está com mais ou menos seus 15 anos de idade, e tem uma guerra em Israel. Um povo chamado Filisteu decide invadir Israel. Davi foi ungido rei, 1 Samuel, capítulo 16. Agora nós vamos para 1 Samuel, capítulo de número 17. Davi continua pastoreando, tomando conta das ovelhas. Quem já viu aqui uma ovelha? Ele está lá, cuidando daquelas ovelhas. Aquele monte de bicho, Davi está lá. Mas tem uma guerra acontecendo. E nessa guerra que está acontecendo, 3 irmãos de Davi vão. É o Eliabe, o Abinadab e o Samar. São os 3 mais velhos. Esses 3 já passaram de 20 anos de idade. Por que passaram de 20 anos de idade? Porque Números, capítulo 1, versículo 3, está escrito que os homens só podiam ir à guerra após os 20 anos de idade. Se eles só podiam ir à guerra após os 20 anos, esses 3 irmãos de Davi tinham 20 anos acima.
Davi tinha quantos irmãos? Jessé tinha 8 filhos. Então Davi tinha quantos irmãos? 7. Se 7 irmãos de Davi tinham mais de 20 anos, se 3 irmãos de Davi tinham mais de 20 anos, significa dizer que 4 irmãos de Davi tinham menos de 20 anos. Quem é bom de matemática aqui? Quem tira boas notas em matemática? Tu? Não? Ele levantou a mão. Quando eu falei tu, ele falou: não, eu não. Vai que tu pergunta e eu não sei, eu não. Se Davi tinha 4 irmãos com menos de 20 anos, Davi era o caçula, ok? Se somente 3 foram para a guerra, e 5, contando que o Davi ficou em casa, e Davi era o caçula, porque 5 mais 3 que foi para a guerra, 8, fechou o número dos filhos de Jessé. Se 3 estavam na guerra, 4 irmãos de Davi ficaram em casa junto com Davi, que não tinham 20 anos. Vamos considerar que tinha 19. Então, se ele tinha 4, um tem 19, um ano depois a mãe tem outra 18, um ano depois a mãe tem outra 17, um ano depois a mãe tem outra 16. Sabe o que é que isso significa dizer? Que quando Davi matou Golias, ele tinha entre 13 e 15 anos. 13 anos Davi matou Golias. E é aqui que eu quero começar a falar com vocês. Porque todos vocês e todos nós precisamos vencer os nossos desafios. Todos vocês aqui e vocês aí, nós temos gigantes para vencer. Coisas que a gente gostaria de fazer e não pode. Coisas que a gente gostaria de ter e não tem. Coisas que nós temos que nos desdobrar para vencer. E esses são os nossos gigantes. E nós estamos falando de um menino de 13, 14 ou 15 anos. Quer dizer, isso considerar que a mãe de Davi tinha filho uma vez por ano. Porque se ela tivesse filho com 1 ano e meio, ele teria 13 anos, 14 anos de idade. Então Davi não vai enfrentar Golias como um garoto de 18, de 20 anos. É um menino de 13 anos de idade. Bom, a Bíblia vai dizer que o pai de Davi, quando sabe da guerra, 1 Samuel capítulo de número 17, e aí você pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo de número 17, ou conectar o seu celular em 1 Samuel capítulo de número 17, mas não coloca no WhatsApp, e nem no Facebook, nem no Instagram. Quem fizer isso peca e vai para o inferno. No meio do culto não pode. Bom, é o seguinte: eles estão na guerra. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, 1 Samuel capítulo de número 17: ajuntaram-se os filisteus e suas tropas em Socó, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e entre Éfas. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo de número 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. É bom colocar na NVI, porque esse negócio de côvados vai confundir isso. Então saiu dos filisteus um guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha uma altura de 2,90 metros de altura. Olha qual era o tamanho dele: 3 metros de altura. Qual era o tamanho dele? Coloca aqui,
Coloca aqui, desse lado aqui. 3 metros de altura, Golias. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça, uma roupa de ferro, que pesava 60 quilos. Qual é o teu peso? Sabe não? Quem sabe o peso? Qual é o teu peso? 62. A roupa de Golias era teu peso. O teu peso de 62 quilos era só a roupa dele. 3 metros de altura com uma roupa de 62 quilos. 60 quilos. Ele tinha nas suas pernas umas caneleiras de bronze, pendurado nas suas costas uns dardos de bronze. Então isso ia ficando muito mais pesado. Ele tinha uma lança que ele trazia com ele, que só a lança, a ponta da lança, pesava 7 quilos. A ponta da lança. E na frente ia um escudeiro carregando o seu escudo. Golias. Mais ou menos assim. A gente trouxe um Golias aqui para vocês. Cadê o nosso Golias? Cadê o nosso Golias? Nós trouxemos um Golias para vocês. Gente, uma salva de palmas para o nosso Golias. Temos um Golias hoje. Só que esse Golias deve ter 1,80 m. Se ele subir aqui, sobe aí. Eu acho que ele ainda fica com uns 2 e alguma coisa. Acho que uns 2,5, mas o Golias está aí, um Golias, né? Esse Golias está precisando ir ainda fazer um crossfit, mas tá bom. Vai dar para o gasto, dá para o gasto. E aí, eu preciso de um Davi. Venha, pode vir aqui. Eu acho que tu ainda está grande para Davi, mas tudo bem. Aí, Gabriel, pega aí. Gabriel sempre gostou de subir aqui em cima, desde menino. Pronto, já aí, ó. Eu tenho um Golias e agora eu tenho um. Vamos dar uma salva de palmas para o Davi também. Agora eu te pergunto, se ele decidir dar uma tapa em tu, dói? Dói. Agora, tu acha que tu consegue vencer ele? Consegue? Se tu entrar numa disputa com ele, tu sai vivo ou sai morto? Tu sai vivo. Tu garante isso. Ó, ele tem aqui, ó, a bolsa para colocar as pedras e a madeira de pastor aqui, o cajado de pastor. Era tudo isso que Davi tinha. Porque quantos anos Davi tinha? 13. Quantos anos tu tem? 11. Ainda falta 2 anos para chegar a Davi. Tu tem 10 anos, Gabriel? Tu confundiu, ele confundiu. Tu tem que fazer uma cara de... Aí. Só aí tu já ficou, tu já perdeu, só aí, ó. Agora tu não te assustou, não. Mas eu quero, gente. Bom, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Davi e para o nosso Golias. Obrigado, Davi. Agora fica com o cajado, daqui a pouco eu vou te chamar. Meu filho, muito obrigado. O Senhor te abençoe. Aproveita e já leva o banco. Vocês viram como é que era a disputa, que ela não era normal? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Teens. Eu já tive a idade de vocês. Claro, óbvio, né? Nasci com 50. Às vezes a gente passa um monte de coisas nas nossas cabeças, que a gente fica perguntando se está certo ou se está errado.
Às vezes passa um monte de coisas no nosso coração e a gente fica perguntando o que é que está certo e o que está errado. Sabe essa luta que a gente trava dentro da gente, que a gente trava todos os dias? Essa é a luta de Davi e de Golias. Nós travamos guerras dentro da gente. Fazer ou não fazer, está certo ou está errado. Essas são guerras. Guerras que todos nós temos. E o texto vai narrar a história dizendo que Golias chegava todos os dias diante do exército de Saul e dizia: ei! Não tem homem aí para brigar comigo? Quem é mais forte do que eu? Não aparecia ninguém. Durante 40 dias, Golias ia lá e desafiava, perguntando se não havia ninguém para brigar com ele. Um dia, Jessé era pai de quem? De Davi. Jessé, 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, está escrito assim: Davi era filho daquele Efrata de Belém, Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, Jessé já era velho. Versículo 13. 3 filhos de Jessé seguiram a Saul para a guerra. Versículo 14. Davi era o mais moço. Só 3 seguiram a Saul. Versículo 15. Davi, porém, ia a Saul, voltava, apacentava as ovelhas. O filisteu, toda manhã e à tarde, ia lá por 40 dias e desafiava o exército. Um dia, Jessé disse para Davi: filho, vai levar comida para os teus irmãos estão na guerra. A Bíblia vai dizer que Davi de madrugada pega 40 quilos mais ou menos de comida, 39, coloca em um animal e ele vai levar para os seus irmãos. Isso está no verso de número 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé havia lhe ordenado. Por que Deus escolheu Davi para ser rei? A menina respondeu: por causa do coração. E o que é que tinha no coração de Davi? A primeira coisa que eu vejo ali: obediência. Se nós obedecermos a Deus, está escrito em Deuteronômio capítulo de número 28, as bênçãos do Senhor nos perseguirão. Se há uma coisa que Deus cobra de nós, é obediência. Eu queria ouvir de vocês que estão aqui na frente, que a primeira coisa como qualidade que eu vi na pessoa de Davi foi obediência. O que foi que eu vi? Obediência. O pai disse para ele: você vai à guerra levar comida para seus irmãos. O texto não diz que ele reclamou com os pais: pô pai, o senhor pega no meu pé pra caramba, né? Pô pai, o senhor não me deixa em paz. Eu sei que vocês aqui não dizem isso. Não. Ou então a mãe fala, e pela 15ª vez você vira e fala: a senhora falou comigo? Foi? Isso não acontece com vocês, acontece? Acontece, gente? Não. Já fez a tarefa? Já fez a tarefa? Ô menina, estou falando contigo. Mas isso não acontece aqui, acontece? Jessé disse para Davi: vai levar comida para os teus irmãos, 40 quilos.
Ele vai, olha só, e além disso, olha o que é que diz o versículo. Eu quero que vocês coloquem 17 e 20 aí, para eles aprenderem a ler o versículo comigo. 17 e 20. Acho que ficou na frente aqui do pessoal, não foi? Deixa eu botar aqui. Eu estou com a força de Golias. Olha o que é que está escrito. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Ele deixou o rebanho com outro pastor. Sabe o que significa isso aqui? Vocês querem saber, sim ou não? Responsabilidade. Ele podia ter deixado o rebanho e ido embora. O pai mandou, né? O pai mandou ele deixar, dizer assim: filho, vai lá, deixa o rebanho com outro pastor. O pai não disse isso, o pai disse: leva comida para os teus irmãos. Pronto. Mas olha o que ele fez: arrumou um pastor para deixar o rebanho com o pastor, porque ele era responsável. Eu acho que Davi tinha o quarto mais arrumado dos 8. O de vocês é arrumado? É? Posso ouvir um amém? Davi, eu acho que era organizado. As coisas tudo no lugar. Davi era organizado. Porque o pai não mandou ele deixar as coisas, o rebanho. O pai só disse: leva comida. Quando Deus enxerga o coração da gente, o que é que Deus enxerga? Deus não enxerga a batida do nosso coração. Deus enxerga a nossa obediência. Deus enxerga a nossa responsabilidade. Deus enxerga o nosso esforço, porque ele pegou a carga, colocou em cima do animal para poder partir, conforme Jessé havia ordenado. O que é que Deus está olhando? É o que você faz. O que é que Deus está olhando para você? É o que você faz. Deus está olhando para vocês pelo que vocês fazem. Deus está olhando para vocês pelo que vocês fazem. Até que ele chega no acampamento, e quando ele chega no acampamento, ele escuta um grito de batalha, as pessoas saindo, arrumando a roupa, pegando a espada, o escudo, vai ter guerra. E quando chega lá, versículo seguinte: Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, um de frente, eles ficavam assim, outros atrás, ia ter uma guerra, sangue ia correr. Só que um camarada decidiu o seguinte: não vai ter guerra, a gente não vai brigar, vamos brigar só 2. Golias, 3 metros, 60 quilos só de roupa, ia lá na frente e dizia assim: não tem homem aí não para brigar comigo. Davi ouve aquilo, e Davi pergunta para o guarda: como é que pode alguém desafiar Deus? Porque esse povo que está aqui é crente. E como é que Deus é desafiado e ninguém faz nada? Estão falando mal de Deus e ninguém se defende. Isso acontece com vocês também na sala de aula? O pessoal tira onda de vocês, tira onda dos crentes, tira onda de Jesus, tira onda da fé, e ninguém faz nada. Por que Deus gostou do coração de Davi? Porque Deus conhecia Davi, Davi conhecia Deus. E quando aconteceu de Golias xingar o exército, Davi disse: quando falam do povo de Deus, falam de Deus. Quando falam de vocês, e se vocês conhecem Jesus, vão estar falando de Jesus, e vocês não fazem nada. E alguém disse:
ninguém tem coragem aqui de brigar com esse cara que tem 3 metros de altura, pô. Então Davi diz: se eu tivesse uma chance. E a notícia chega para Saul, que é o rei. E a notícia de Saul é essa: olha, tem um garoto aí, que esse menino, ele está dizendo que vai brigar com o gigante. E quando chega, o rei diz assim: manda chamar essa pessoa. Mas quando entra na presença do rei, quem tem 13 anos aqui? Quem tem 13? Quem tem 13? Eu quero um garoto de 13. Tu tem 13 anos? Tu tem 13 anos? Tem? Tu tem 13 anos? Tem, vem cá tu. Vem cá tu. Vem cá tu. O rei está lá sentado no trono, dizendo assim: eu preciso arrumar um homem que brigue com esse gigante Golias, guerreiro, perito, matador, assassino. Alguém diz assim: Senhor, aí de lado tem um rapaz que diz que vai brigar com Golias. E o rei olha, e quando olha vê esta figura. E o rei fala assim: tu vai matar Golias? O rei fala assim para ele: o Golias é um guerreiro, assassino, perito. Você já brigou alguma vez? Davi falou: não. Você já pegou uma espada alguma vez? O texto vai dizer que Saul dá a espada dele para Davi e ele não sabe usar a espada. Sabe por quê? Porque existem guerras que a gente pensa que a gente pode lutar e vencer, mas a gente não pode. E Deus faz questão de botar a gente em guerras que a gente perde, que é para Ele mostrar para a gente que é Ele que vence todas as nossas batalhas. Obrigado. Valeu, Davi. Davi chega para Saul e diz assim: olha o que é que Davi diz para Saul: meu senhor, permita-me lhe dizer uma coisa. Um garoto, porque Saul diz: tu és moço. A palavra no grego, do hebraico, quer dizer iar. Iar quer dizer adolescente. Tu não tem 15 anos, menino. Como é que tu vai vencer um gigante? E o garoto diz para Saul: o senhor me dá licença? Olha o que é que Davi diz para o rei. E o rei disse: diga. Um dia eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, e apareceu um leão, e uma outra vez um urso, e eles vieram para levar as ovelhas do meu pai. Então eu peguei o leão pela barba, dei um laço no leão e quebrei o pescoço do leão. Da mesma forma veio o urso, e o urso pulou, e eu peguei o urso e matei o urso também. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu conheço um Deus. Foi Ele que me deu forças para matar o leão e o urso. Esse mesmo Deus me dará força para acabar com esse gigante. Não sou eu, é Deus. Eu não cheguei aqui como pastor porque fui eu. Não, gente, é Deus. As coisas que eu já conquistei na vida, não sou eu, é Deus. Eu sou casado com a mulher mais bonita dessa igreja. Vocês sabiam disso? É aquela dali. E alguém diz assim: puxa pastor, o senhor é bom, né? Nada, eu era feio, horrível. Pastor, e como é que foi isso? Deus. Deus. Vai entender Deus.
Se nós queremos algo que a gente não pode, mas a gente conhece um que, e Ele quer nos fazer vitoriosos. Então, Davi diz para Saul: existem coisas que a gente não pode, existem coisas que vocês não vão poder na vida, existem coisas que vocês não podem, mas eu conheço um que pode. Essa será sempre a diferença. Se nós conhecemos o Senhor Jesus, se vocês conhecem Jesus, essa é a diferença. Por que eu vejo tanta gente perder? Porque não conhece. Se Davi não conhecesse Deus e dissesse, não, eu sei usar espada, teria morrido no campo de batalha. Não é sobre o que nós sabemos, é sobre em quem nós confiamos. Não é porque eu sou bom, mas é se Deus é bom comigo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Se vocês não conhecerem o Senhor Jesus, a vida de vocês vai ser uma luta constante com gigantes. Mas quando a gente conhece Jesus, que o gigante aparece, a gente olha e diz assim: eu já tive experiência, eu já matei leão, eu já matei urso, e eu conseguirei matar gigantes, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu tenho certeza que Deus pode nos ajudar com curas, milagres e o seu sobrenatural. E Saul disse: beleza, você pode ir. E ele foi. Deram a Davi uma armadura. Ele botou a armadura, mas ele tinha 13 a 15 anos. Ele não conseguia nem se mexer com a armadura. Então ele tirou aquela armadura e disse: não, eu vou descer sem armadura. E quando ele está descendo, ele pega no rio 5 pedras. E ele coloca numa funda, que nos dias de hoje seria um estilingue, um badoque. E ele pega as pedras, ele coloca num alforje, quer dizer, uma bolsa. Ele coloca uma bolsa, coloca as pedras aqui, e ele vai com aquele cajado de madeira. Está ali, cadê o cajado, Davi? Me dá aqui, Davi, o cajado. Não, pode deixar o saquinho aí, depois tu devolve o saquinho. E ele vai com o cajado. Enfrentaram um gigante de 3 metros com uma espada, uma lança, um escudo, dardos. A Bíblia vai dizer, deixa eu ver aqui o número do versículo, se vocês puderem me ajudar em cima, vocês podem ir. Mas o versículo vai dizer, é o versículo de número 43, que quando ele olha para Davi, e lá vem Davi descendo, ele diz: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Olha o que Golias está dizendo: eu sou porventura um cachorro para mandarem um menino, uma criança, vir lutar comigo com um pedaço de pau? Só que aquela criança, ela conhecia Deus. Aquela criança tinha um coração bom. E no dia que a Bíblia diz que colocaram óleo sobre a cabeça daquela criança, diz que o Espírito Santo tomou aquela criança, e Davi teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, com 10 anos de idade. Por isso que quando ele foi enfrentar Golias, não era só uma criança de 13 anos, de 14 anos, mas era um vaso usado por Deus, cheio do Espírito Santo. E por isso que quando Golias diz: eu sou um cachorro, eu sou um cão, para você vir para mim com um pedaço de pau, eu vou, e a Bíblia diz que eles... Eu amaldiçoo você em nome dos deuses. Que deuses? Deuses não existem.
Só existe um Deus único e verdadeiro. É aquele que se fez carne e habitou entre nós, e o nome dele é Jesus o Cristo. Só ele é verdadeiro. E então ele parte. Olha o que é que Davi diz. Olha o que é que Davi diz. Olha o que é 1:44. Olha o que é que Golias diz para aquela criança. Você vem a mim, disse o filisteu a Davi, eu vou dar a sua carne, eu vou pegar você, eu vou quebrar você, eu vou triturar você, eu vou cortar, vou arrancar tua cabeça fora, teus braços fora, e vou jogar os pedaços para as aves do céu. O pirralha olha, porque ele conhecia o Senhor, e ele diz: ô gigante, como dizia a minha esposa para os meninos, ô gogô, gigante gogô, é o seguinte, tu vens a mim com espada e com lança, porque parece que o diabo sempre tem mais força que a gente, parece. Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu conheço um Deus que você desafiou. Se vocês tiverem tempo para orar, se vocês tiverem tempo para ler a Bíblia, se vocês tiverem tempo para querer encontrar o Senhor Jesus, está escrito que aquele que bate, se abre, que aquele que procura, encontra. Se você desejar, é só bater na porta que ela se abre, é só procurar que você acha, porque o Senhor está disposto a se revelar a você. E esse garoto disse: você desafiou um Deus que eu conheço, eu vou acabar com você. Olha o que é que ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu ferir-te-ei, e eu vou pegar a tua cabeça. Parece aqueles filmes de videogame que vocês assistem. Eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou pegar o teu cadáver, e de todo o exército dos filisteus, e as aves dos céus vão vir e vão comer vocês. Mas toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Quem aqui quer ser vitorioso e nunca perder? Isso não vai acontecer, a gente perde. Mas quando a gente ganhar, saiba de uma coisa, aprenda a dizer: foi o Senhor que me deu essa vitória. E Davi, quando ele diz isso, versículo 47, toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque quando Deus quer dar uma vitória, é sobrenatural. Pastor, eu quero vencer através daquele juiz. O juiz pode até ajudar, mas a vitória, ela é sobrenatural. Pastor, aquele médico vai vir e vai me ajudar naquela enfermidade. Pode. Mas Deus vai estar com as mãos dos médicos. Porque quando Deus agir, é sobrenatural. E ele diz: ele entregará vocês nas minhas mãos. E o texto vai dizer o seguinte, que o versículo 48, quando Golias ouviu isso, Golias ficou com tanta raiva daquele menino, que diz o texto que ele saiu em direção de Davi, correndo. Ele foi em direção de Davi e disse: eu vou pegar esse pivete e vou esmagar ele. O diabo faz isso, né? Vai atrás de você dizendo: vou te pegar, vou esmagar. Aí o que é que Davi faz? Ele também sai correndo, só que no meio da corrida, ele mete a mão, tira uma pedra, coloca na funda, roda, e o gigante está correndo, e ele joga a pedra.
A pedra vem, e diz o texto, que ela acerta na testa do gigante, e ele cai. Mas o que me chama a atenção não é uma pedra na testa, é o que diz o texto, de modo, ele atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada na testa. Uma pedra foi, entrou e afundou o crânio, e ficou dentro, cravada dentro do crânio. Eu nunca vi uma pedra com uma velocidade dessa, exceto se o anjo pegou a pedra na hora que ele jogou e pum! E a pedra, e o texto diz que ele caiu com o rosto em terra. Uma pedra. Sabe, eu já vi coisas de Deus que a gente não acredita, coisas tão sobrenaturais. Nos meus 30 anos de fé, eu tenho mais tempo de crente do que muitas idades aqui. Eu já vi tantas coisas de Deus, mais de 30, 14 para 54, para 53, não, é isso mesmo, né? Não? Tu que é bom em matemática? Tantas coisas que eu já vi nos meus 40 anos de fé. Eu já vi Deus fazer tantas coisas, gente. E se vocês decidirem hoje que o coração de vocês é somente do Senhor, vocês vão ver coisas que vocês nem imaginam. Se vocês hoje também decidirem crer no Deus que Davi acreditava, não tem gigante que derrube vocês, porque uma simples pedra se torna uma bazuca na mão de um anjo. O pouco que você tem, ou nada que você tem, se torna coisas grandiosas nas mãos de Deus. E Deus pode abrir portas aonde não tem portas. Deus pode construir estradas aonde não tem estradas. Deus pode fazer acontecer. Pastor, eu tenho tanta dificuldade com tantas coisas. Imagine aquela criança diante do rei. Ele não apresentou as suas habilidades nem as suas técnicas. Ele não deu para o rei nenhum argumento dizendo assim. A única coisa que ele disse é: o Deus que me deu vitória no passado é o mesmo Deus que pode me dar vitória hoje. E o gigante caiu, e Davi foi lá, pegou a espada, cortou a cabeça do gigante, levantou, e diz a Bíblia que Israel saiu gritando, dizendo, jubilando e glorificando, e diz, e celebravam, jubilavam, gritavam, glorificavam, porque Deus havia dado vitória a Israel. Sabe, irmãos, o nosso problema é que a gente atribui talvez as habilidades daquele garoto pastor de ovelhas, mas existe uma coisa que está em toda a história de Davi, toda a história de Davi. Davi morre com 72 anos. Eu estou contando uma história que Davi tinha entre 13 e 15. Ele se torna rei com 30 anos. Ele é rei 40 anos e morre entre 70 e 72 anos. Mas em toda a história de Davi, havia uma coisa que fez aquele garoto ser diferente dos outros. Vocês querem saber, sim ou não? Que fez aquele garoto ser diferente de todos os outros, que fez ele ser especial diante de Deus. É o que está em 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 14. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. É isso que fez a diferença. Por que Davi conseguiu ter sucesso? Porque o Senhor estava com ele.
diferente. Eu disse para vocês que muitos de vocês aqui podem... Não, pode deixar aí mesmo, Paulo. Deixa aí mesmo. Puxa ela ali para o canto. Ó. Eu disse para vocês aqui, vocês vão perder e vão ganhar. Mas vão perder. E quando ganhar, aprendam a agradecer a Deus. Mas quando perder, também agradeçam. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, para a gente finalizar. A única guerra que Davi perdeu foi para ele mesmo. Ele era casado e foi olhar a mulher dos outros. Foi a única guerra que ele perdeu. Perdeu para ele mesmo. Mas todas as guerras que ele lutou fora, Davi nunca perdeu uma batalha. Porque o texto diz que o Senhor era com Davi. Se nós queremos vencer, precisamos estar ao lado de Jesus. Somente Jesus fará com que você se torne um rei nessa terra. Somente Ele poderá dar a vocês coisas que vocês nem imaginam. Uma casa abençoada, uma família abençoada, um trabalho abençoado, uma empresa abençoada, uma vida boa. O que fez com que Davi tivesse tudo isso? O Senhor era com Davi. O Senhor estava com ele. Se todos nós aqui decidirmos a partir de hoje que o Senhor decidirá e tomará conta de tudo na minha vida, nós teremos êxito. Nós alcançaremos o que Deus quer para nós. Às vezes a gente erra, mas dá para dar um passo atrás. Às vezes a gente faz escolhas erradas, mas dá para dar um passo atrás. Às vezes tomamos decisões erradas, porque nós decidimos, mas dá para dar um passo atrás e deixar que Jesus esteja no controle da nossa vida. É só deixar Jesus controlar a nossa vida. É só deixar Jesus ser o Senhor desse Davi, daquele Davi, de vocês, de vocês, de você, de vocês. Deixar Jesus controlar. Eu tinha 12 anos de idade, 12, 13, quando eu vi meu pai e minha mãe brigarem, depois de estarem extremamente bêbados. E um pegou uma faca e partiu para bater no outro com uma faca. Eu tinha 12 anos. Eu entrei dentro do meu quarto e fechei a porta. Eu me lembro o quanto que eu chorei. Bom, nenhum matou o outro. Até porque, muitos anos depois, todos dois, tanto meu pai como a minha mãe, entregaram a vida para Jesus Cristo. Mas eu não consigo me esquecer daquela cena, porque Jesus não estava dentro da minha casa. Hoje, eu tenho 2 filhos, e os 2 cresceram com Jesus dentro de casa, e eles nunca viram isso, porque o Senhor está comigo e com a minha esposa. Eu cresci e eu disse para mim mesmo: a minha casa será diferente. E a minha casa é diferente. Não por causa de mim, por causa de Jesus. Davi teve êxito em tudo, porque o Senhor estava com Davi. Se vocês querem que Jesus esteja com vocês, se vocês querem que Jesus esteja com vocês, não precisa fazer muita coisa. Um coração obediente, um coração responsável, um coração bom.
E o Espírito Santo, ele pode perguntar a você esta noite: você quer? E basta você responder: sim, eu quero. E deixa que o resto é com Jesus. Ele vai fazer tudo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pai, no poder do teu nome, eu faço esta oração. Uma oração voltada ao Senhor, aonde eu me reporto a muitos anos atrás, quando eu era um adolescente. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu só tinha 14 anos de idade. E o Senhor esteve comigo e está comigo até os dias de hoje. E a oração que eu te faço é que esses adolescentes também tenham o mesmo desejo. O desejo de estar com o Senhor para todo sempre. Que o Senhor seja Deus na vida deles. Seja Deus na vida deles. Seja Deus na vida deles. Que cada um seja um guerreiro vencedor. E assim como Davi, que ele tenha sucesso na vida, porque o Senhor está com ele. Essas pessoas que estão aqui hoje nesse culto, se elas te conhecerem, a vida delas vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Cada um deles que andar com o Senhor, andará em sucesso, andará em vitória, andará em êxito, porque o Senhor é com ele. E é isso que eu te peço nesta noite, que o Senhor seja com os teus filhos. A nossa vitória depende do Senhor. Não é com a espada e nem com o escudo, não é com a lança e nem com o dardo, mas é em nome do Senhor que nós andaremos de vitória em vitória. É no poder do teu nome, no nome de Jesus, é no poder do nome de Jesus que sairemos vencedor. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Acampa Teens, obrigado pelos líderes, obrigado pelos pais, obrigado por essa igreja, porque nós queremos ser Davi em todas as áreas da nossa vida, entre elas, até nas áreas que nós somos carentes, que nós lutamos com nós mesmos, e que nós caímos, mas que possamos fazer como ele fez, reconhecer que ainda que caímos, o Senhor está pronto para nos perdoar e para nos levantar. Obrigado, Espírito Santo. Toca os teus filhos, toca na casa deles, seja com eles. É o que eu te peço nesta noite, no poder do teu nome. Em nome de Jesus, seja conosco, seja conosco, seja conosco. Toca-nos, Senhor. Toca-nos.